Eu me recordo que quando os meus filhos eram menores, nós estivemos numa oportunidade num município aqui próximo, em Rio das Ostras, e lá tinham algumas praças de skate. E o Lucas, como sempre, o mais rápido de todos, pegou um skate daqueles meninos que estavam lá andando de skate, passando naquelas pistas, subiu e... De repente o skate foi sozinho. E ele ficou. Não sei se ele lembra disso. Cadê ele? Não sei se ele lembra disso. Dependendo da velocidade que você está, meu irmão, se não tiver base, a coisa passa e você fica. Essa é a grande razão de nós estarmos nos reunindo todos os domingos, pela manhã e à noite, quartas-feiras, para que tenhamos uma base. E se nós temos vivido neste jogo, o nosso adversário, ele não é um adversário justo. Nós entendemos isso desde a criação, que Satanás não foi nada justo com Eva, primeiro seduzindo-a, depois oferecendo a ela coisas que não foram oferecidas por Deus. Até que entrou no seu coração o engano e ela caiu. Foi enganada. O nosso adversário tem mecanismos dos mais criativos para te fazer enganar o coração. E um dos que nós temos percebido é a falsa obediência. A falsa obediência é o bom religioso. O bom religioso é um falso obediente. Por que digo que um bom religioso é um falso obediente? Porque o bom religioso cumpre a religiosidade. Ele faz isso com uma perfeição incrível. Normalmente ele é dotado da capacidade de conhecer a lei. E sabendo a lei, ele quer que todos cumpram a lei, tornando então um homem legal, legalista, que fundamenta a tua vida em cima da obrigação. Eu posso então tirar uma lição aqui, que muitas vezes nós não cremos assim, perde um pouco o sentido. Nós não estamos aqui por obrigação. Nós estamos aqui por amor a Deus. Não podemos sentir peso em estar na presença de Deus. Devemos ter a sensibilidade do peso dos nossos pecados, mas não da santidade de Deus. Nós temos algumas referências de que homens, quando se encontraram com Deus, depois de muito tempo, Moisés, por exemplo, Moisés já estava velho. Quando ele se encontra com Deus, Deus fala com ele assim, especificamente, olha, tira a sandália dos seus pés, porque onde você está é santo. E eu vou passar por você, para que você não sinta o peso da minha glória. Porque isso destrói o ser humano. O ser humano é tão pequeno, tão pequenininho. Você é tão pequenininho, que só a sombra da glória, não precisa ser a glória, só o ventinho da glória nos destrói. Nós temos a imagem de não fazer nenhum tipo de negócio com o seu adversário. Nós não devemos negociar a nossa fé, equilíbrio com Deus. Nós não devemos negociar a sua palavra. Será que é assim mesmo que está sendo dito? Foi esta a questão que Satanás levantou para Eva. Foi isso que Deus falou? Foi assim que Deus falou? Criando dúvida no coração dela. Nós devemos ter certeza. E a certeza que eu quero que vocês saiam daqui essa noite é que o Senhor Deus te amou primeiro. A certeza que eu quero que você que está aqui pela primeira vez entenda é que Deus te ama primeiro.
Independente do que você faça, independente do que você possa fazer, ou até mesmo do que eu já tenha feito, Deus me amou primeiro. Primeiro foi o que Ele fez, depois é o que eu faço. Esta é a natureza da base do cristianismo, a obediência. A obediência nos faz considerar que nós temos um dever de relação. Não é uma obrigação, no sentido mais amplo da palavra, tá bom? Não é uma obrigação. Por que eu estou dizendo no sentido mais amplo da palavra? Porque a obrigação no universo jurídico ele tem uma outra conotação. Não é isso, doutora Fernanda? Ela está assim, não sei de nada. A obrigação no universo jurídico é aquele que se aplica a quem tem o dever de dar o direito ao outro, ou de uma forma litigada ou não litigada, de uma forma juridicamente conquistada ou não. É quando nós falamos assim, por mérito o juiz declara que você tem um direito bom. É isso que eu quero dizer aos irmãos. Mas a percepção que eu tenho, eu percebo que a fase mais crítica da fé é colocar em prática a obediência. É nessa direção que eu queria que vocês hoje prestassem atenção no que está escrito em Romanos 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8. Como que nós colocamos em prática a obediência? Vamos juntos, por favor? Mas Deus prova. Como que eu coloco em prática a obediência? Provando o amor de Deus. Repita comigo. Provando o amor de Deus. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Agora, qual é a razão disso? Por que nós precisamos e podemos provar, experimentar? Pelo fato de quê? De Cristo ter morrido por nós. Você precisa provar isso. Você precisa entender essa verdade, uma verdade absoluta. Foi Cristo que fez com que Deus te amasse. E Deus, pelo seu amor por mim, porque Ele me amou primeiro, enviou Jesus Cristo para que eu provasse do amor de Deus. Alguém pode com certeza citar o que está em João 3,16? João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deu por quê? Vamos parar um pouquinho aqui. Deu por quê? Porque eu havia perdido. Com os meus pecados, eu perdi a graça. Eu perdi o direito de estar perto. Com o meu pecado, eu me afastei de Jesus. Eu perdi a característica de Cristo, a essência de Cristo. Eu perdi a base. Toda a nossa base foi embora com o pecado. Agora, se temos o amor de Cristo, podemos reconstruir a base. Uma pergunta simples e algumas vezes ela se torna bem difícil de ser respondido. Por que então que eu não amo a Jesus? Lembra que pela manhã eu disse que uma das palavras que representa a obediência é fé? Preciso crer que é Jesus quem me torna de novo tendo o direito de estar perto de Deus. Preciso crer nisso. Por que nós não conseguimos, qual a segunda palavra que foi ensinada pela manhã? Equilíbrio. Por que nós não conseguimos crer? Por que nós não conseguimos exercitar a nossa fé? Porque vivemos de alguma maneira desequilibrada. Nós não conseguimos olhar para o alvo, olhar para Cristo. Nós olhamos para a religião, para a igreja, para o modelo, para a forma como está sendo feita, quem está falando, quem está cantando, quem está lá na porta, quem está fazendo isso, quem está fazendo aquilo. Nós olhamos para tudo. Esquecemos de chegar aqui e olhar para Jesus. Esquecemos porque nós entendemos que estamos no lugar santo,
entendemos que aqui é a casa de Deus, entendemos que vamos cantar louvores a Deus, mas nós não experimentamos de fato através da obediência. Nos torna às vezes até um peso, nos torna uma obrigação. Não há prazer, alegria, não há nenhum tipo de cumprimento de lealdade, que o jogo está sendo jogado e que tem alguém lá do outro lado que quer destruir você. Tem alguém lá do outro lado querendo tirar a tua alegria, tirar a tua paz, tirar o amor de Deus que foi dado sem mérito nenhum, porque isso chamamos de graça. Deus derramou a sua graça sobre o mundo sem a graça, sem que nós merecêssemos. Então nós negociamos com quem nós não devemos negociar. Não temos a fé, não temos a esperança, e aí o que nos falta? O amor. Quando você vai comprar qualquer coisa na Rua da Alfândega, uma das primeiras recomendações do Código de Defesa do Consumidor é ver se tem o selo do Inmetro, se aquele produto foi testado. Muito simples. Você pode ir lá comprar o que você quiser, mas vê se tem um selinho de segurança. Se foi testado. Se não foi testado, obviamente, o que eles estão te vendendo pode não ser aquilo que você queira, de fato, e nem ter o resultado daquilo que você espera. O selo da igreja é o Espírito Santo. Mas como o Espírito Santo é Deus, e Deus está muito longe de muita gente, o selo da igreja é a obediência. Todo homem obediente é cheio do Espírito Santo. Toda pessoa que luta para obedecer o Senhor, desde a hora que acorda até a hora de dormir, ele se enche do Espírito Santo. E naquilo que ele não é capaz de fazer sozinho, prepare o glória. O Espírito Santo ajuda. Eu não consigo, ele me ajuda. Eu não tenho a natureza, eu, por natureza, não sou capaz, ele me ajuda. Esta tem sido a sua percepção de obediência. Pela manhã, assim que terminou o culto, fizemos uma breve reunião com algumas lideranças, e depois eu saí para comprar um pão com carne assada. E tinha um senhor sentado do lado, assim, tomando uma Heineken ou uma cerveja. Eu falei para ele assim, poxa, irmão, nunca mais foi na igreja. Aí ele, mas pastor, como é que eu vou na igreja eu bebendo? Eu falei assim, ó, tu bebe e vai para a igreja. Mas não é pecado? Eu falei, irmão, são coisas distintas. Lá você vai criar uma base para deixar o seu pecado. Isso não pode ser a desculpa para você não estar na presença de Deus. Isso não pode ser a distância, porque a distância entre um copo de cerveja e a igreja faz essa pessoa ir para o inferno. Porque ela não teve ninguém que o amasse de tal maneira que deu a sua própria vida para que ele largasse isso. Para que ele abandonasse isso. Porque o vício dele não é diferente dos seus pecados. Para que ele não abdicasse daquilo que o afasta de Deus, mas somente na graça que nós conhecemos a graça. Se você não se aproximar da graça, você não vai conhecer a graça. E a obediência, quanto mais obediente, quanto mais santo, mais próximo de Deus nós ficamos. Certamente, se fosse fazer aqui como referência, quantos irmãos foram livres de bebida, de cigarro, da prostituição, dos vícios, de drogas, das quais muitas vezes você nem acreditava que isso seria possível, mas foram livres pela verdade em Cristo Jesus. Quantos de nós deixamos já de praticar pecados, dos quais, se contássemos alguns, ficariam atemorizados, ridicularizados, penados por aquilo que é pecado? Mas pela graça sois salvos. Não é dom de vocês, isso não vem de vocês. Não é porque vocês querem, não. É porque Ele me amou primeiro. Olha, pode ser que tenha alguém na sua casa que esteja vivendo tão longe de Deus que basta você dizer para ele assim, olha, Deus te amou primeiro.
E ele vai entender isso pela graça. Porque pela graça, essas pessoas serão alcançadas. Mas eu preciso falar para elas. Eu preciso ensinar a elas que eu tenho a base, que é Cristo. E esta base me faz provar o amor que é em Cristo Jesus. E qual foi a forma desse amor? Foi um presente? Foi um emprego? Que às vezes nós oramos assim: Senhor, me dê um emprego novo em nome de Jesus. Aí Deus te dá um emprego. Foi um emprego que você pediu? A cura que você pediu, foi isso que é a graça? Não. O livramento? Não, meu irmão, nada disso. Foi por ter morrido por nós quando ainda éramos o quê? Não tem coisa melhor. Alguém morreu, não é porque eu era santo, é porque eu era pecador. A igreja, quando obedece, ela entende que quando o pecador chega perto de Deus, nós, por obediência, nós somos o sal da terra, nós começamos a modificar a natureza do pecador. Entende por que a igreja precisa ser santa? Porque se o sal não tiver sabor, quando o pecador chega, o que ele continua fazendo? Pecando. Continua pecando. Continua pecando. Ele vem para o saleiro, aonde o sal aqui perdeu o sabor. A obediência dá sabor. E o outro, em amor, começa a perceber que a vida dele não tem o gosto que a tua vida tem. Porque agora você tem Jesus. A vida dele não tem o mesmo sabor. Ele não tem a mesma alegria, a mesma euforia. Ele não tem a mesma sensação que eu e você, mesmo sem poder pular, fizemos o que hoje? Pulamos. Alguns não conseguem entender o quanto representa esse momento de adoração, que é o momento de maior liberdade da igreja. Quando você expressa a Deus o que o seu coração está sentindo. E é algo que é tão forte, que Deus anda procurando pessoas por aí que estejam fazendo isso agora. Para se relacionar com Ele. Enfim, se nós obedecermos, nós conseguimos pavimentar, dar como fundamento da nossa vida. E a nossa vida cresce. A nossa vida cresce a partir do momento que entendemos que foi Ele que provou primeiro. E agora me dá o direito de também provar. E eu finalizo em Tiago 1, 22. E aí nós vamos ler até o verso 24. 22, 23 e 24. E é a minha conclusão. Por favor, igreja. Tiago 1, 22 a 24. Sejam praticantes da palavra e não somente. Pega o que vocês acabaram de ouvir e faça o quê? Pratica. Seja obediente. Continue enganando a vocês. Para de se enganar. Pastor, ainda estou com o mesmo problema. Eu estou na igreja, eu já não bebo, mas ainda estou com uns pecadinhos aqui que eu não consigo me livrar dele. Qual é a solução? Seja obediente. Lembra de manhã? A fé, equilíbrio e fundamento da palavra. Você tem que crer, você tem que ter o bom senso de entender o que está acontecendo na tua vida e a distância que você está de Deus, e vai buscar essa aproximação através do quê? De uma vida baseada na palavra de Deus. Sua vida vai mudar. Aqui não é um CTI, onde as pessoas chegam aqui e vão subir numa escadinha, como muitas vezes, até mesmo eu já disse isso. A igreja é um hospital, tem um que está quase morrendo e outros que já estão bons, já viraram médico. Irmão, nada disso. Aqui é o lugar onde Deus está. Ou somos pecadores ou somos santos. E se somos santos, a santidade de Deus nos enche cada dia mais da sua santidade, e nós vamos crescendo com essa santidade a ponto de que todos que aqui estão vejam a Deus na sua santidade. Não posso começar a botar um degrauzinho, você está no 1000º, 100º, 24º lugar. Que a pessoa vai desanimar. Ela já desanima normalmente. Imagina se eu botar, não, você está em 1.000.000º, 13.000.000º, 100º lugar. Aí você olha lá na frente, a tua filha,
A fila está enorme para você chegar pertinho de Jesus. Você desanima. Mas se todos somos iguais, porque pela graça somos todos iguais. Se todos temos a capacidade de imitarmos a Jesus, porque foi assim que o Senhor Jesus nos deixou, para que nós nos tornemos imitadores de Cristo. E se fizermos isso, praticando o que está na palavra, irmãos, somos santos, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. E este é o grande momento da igreja. Quando a igreja se assemelha, se torna parecida. E quanto mais próxima à imagem e semelhança de Deus, mais Deus se manifesta no meio de nós. O verso 23. Por quê? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelhar-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. Ele vai olhar e ver a si mesmo. Verso 24. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Que triste fim para quem está na igreja, seja ela qual for, ou numa religião, seja ela qual for, sem querer ser igual ao Deus a quem ele adora. E Jesus disse que vocês podem ser igual ao Deus a quem vocês adoram. Perfeito em amor, santo, cheio de todo bom e conhecimento eterno da graça, por intermédio de Cristo Jesus, a quem nós hoje servimos e serviremos. Se, pois, permanecermos ligados a Ele, Ele vai permanecer ligado a mim. Vamos nos colocar de pé? Convido o departamento da música para juntos cantarmos videira. Esse cântico diz que você pode estar ligado a Jesus. Quem sabe hajam vidas aqui esta noite que não estão ligados a Jesus. Está ligado à igreja. O cara ele é membro da Igreja Batista Central do Rio de Janeiro, mas não está ligado no céu. Lembra do versículo que, para mim, é o versículo mais triste da Bíblia? Lembra? Quando foi aberto o livro e não foi achado meu nome escrito no livro da vida. Pode ser que essa noite você esteja com essa dúvida. E você queira que Jesus escreva o seu nome no livro da vida, entregando assim o seu coração para Jesus. Se você deseja isso, eu quero que você manifeste, levantando uma das suas mãos e diga: pastor, que Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus dê a cada um de vocês essa certeza. E para isso, sejam obedientes a Cristo Jesus. Vamos adorá-lo, vamos dizer a Ele o quanto nós o amamos através da nossa vida. A obediência é amar a Deus e promover aqui na terra essa relação entre o homem e o próprio Deus.